Olá, amigos! O programa A Mensagem por Elas está no ar. Seja muito bem-vindo! Nós vamos hoje mais um pouquinho estudar a respeito da Palavra de Deus, temas que trazem sempre lições muito especiais para a nossa vida. E eu gostaria de começar nesse momento mandando aquele abraço especial para pessoas que são assim, sempre presentes aqui na programação da Novo Tempo. E sabe quem é? Olha, vai ver que é você aí. É você, Maria, um grande abraço, é muito bom ter você aqui, viu? Nesse programa, A Mensagem por Elas. Mas não é só a Maria, a Sara Oliveira também. Sara, bem-vinda, querida. E obrigada pelo seu carinho. Fique conectada com a gente, viu? Porque hoje nós vamos aprender muito a respeito da Palavra do Senhor. Mas deixa eu fazer aqui uma perguntinha, na verdade duas, né? Antes da gente seguir para a nossa reflexão. Será que Deus poderia criar um universo sem que ninguém nunca desobedecesse? Olha, se ele é todo-poderoso, será que sim ou não? Como que é? E a gente sabe que houve um problema lá no universo, lá no céu, com Lúcifer. Ele foi contra o governo de Deus. Deus não poderia ter destruído Lúcifer? Essas perguntas já passaram aí na sua mente? Então, preste atenção, porque aqui a Novo Tempo preparou uma revista, a revista Esperança, a origem de tudo, que foi escrito pelo jornalista Michelson Borges. Nessa revista, você vai encontrar muitas informações, sabe, sobre essa questão da partida da nossa existência e sim, também, para questões como essa que a gente acabou de mencionar. E se você quiser pedir esse material, fique atento aí, ó. É bem fácil. Manda uma mensagem agora para esse número de WhatsApp, prefixo 12, número 98 244 4449. Vou repetir. 98244-4449. E daí é só falar assim, olha, eu quero a revista Esperança, a origem de tudo. E a gente vai atender você com todo carinho, tá bom? Hoje o nosso programa vai falar sobre uma história envolvendo 3 personagens bem distintos. E nós vamos descobrir como nós podemos nos tornar diamantes polidos no meio de pedras brutas. Você sabe, diamante vale muito mais do que qualquer pedra, não é? Então, fica aqui com a gente, porque a gente vai para um breve intervalo, mas eu vou ficar aqui esperando você. Até já! E se você observar bem no decorrer dessa história, que a gente vai aqui desbravar e tirar lições preciosas, nós vamos descobrir que um outro texto cairia muito bem para a mensagem de hoje, aquele de Mateus 5, verso 9, que diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, nós vivemos num mundo, você sabe, que tem cultuado muito essa questão da beleza, mas não é só beleza, é poder e riqueza também. E o mundo valoriza muito as pessoas que possuem um desses atributos. Olá, estamos de volta. Foi rapidinho, não foi? Olha, hoje eu quero começar essa reflexão lendo já um texto da Bíblia que está ali em Provérbios, no capítulo 11 e o verso 16. Diz o seguinte: a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre beleza. E beleza envolve muitas coisas, não é mesmo? E se você observar bem no decorrer dessa história, que a gente vai aqui desbravar e tirar lições preciosas, nós vamos descobrir que um outro texto cairia muito bem para a mensagem de hoje, aquele de Mateus 5, verso 9, que diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, nós vivemos num mundo, você sabe, que tem cultuado muito essa questão da beleza, mas não é só beleza, é poder e riqueza também. E o mundo valoriza muito as pessoas que possuem um desses atributos, ou os 3, ou 2, assim não importa, enfim. No entanto, isso não é uma característica exclusiva do nosso século. Por quê? Se a gente for pesquisar os livros de história, as biografias das mais diversas personalidades em diferentes épocas, nós vamos ver que muitas delas viveram essa saga para conquistar esses valores, beleza, poder e riqueza. E algumas delas trilharam caminhos que trouxeram alegrias,
mas para outros trouxeram tristezas e para muitas trouxeram tragédias. Hoje, eu quero lembrar uma dessas histórias, vividas por 3 personagens singulares na personalidade, muito diferentes, mas juntos eles viveram um jogo de poder, um jogo de orgulho e ódio, egoísmo, onde a beleza fez toda a diferença. Como assim? Veja lá. 3 pessoas, 3 trajetórias distintas, mas que se entrelaçaram. Gente, não é obra de ficção, não. É uma obra que está aqui registrada na Bíblia Sagrada e que está ali no Velho Testamento. E a gente vai encontrar essa história agora. Vamos comigo? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, no versos 2 e 3. Primeiro Samuel, capítulo 25, versos 2 e 3, nós lemos o seguinte. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Gente, nós não sabemos como é que foi que uma mulher dessa, tão sensata, formosa, foi casar com um homem tão duro de trato como ele, sendo que ele ainda era um descendente de Caleb. Nós não sabemos quais foram as circunstâncias que levaram essa mulher, formosa de entendimento, não é? Se casar com ele, esse homem aparentemente de coração duro. Mas o que a gente pode afirmar é que aquelas moças, no período antigo, se casavam com homens escolhidos pelo pai ou então por pactos familiares. Abigail, eu creio que ela era muito preciosa para os seus pais. Sabe por quê? Porque o nome Abigail significa motivo de alegria. Ou então, meu pai está feliz. Veja, ela era amada assim. Como os nomes naquela época revelavam a experiência do nascimento daquele filho, daquela filha, ou então o nome também revelava o desejo que os pais tinham para o futuro daquele filho, então a gente pode deduzir que os pais de Abigail se alegraram muito com a chegada dela. E se eles se alegraram, é lógico que eles estavam sonhando o melhor para a filha deles. A gente fica pensando assim, que eles imaginaram ao ver aquele homem Nabal rico, ele pode ser um bom partido para a nossa filha. No entanto, Nabal usou o poder da sua riqueza para esconder a pobreza do seu caráter. E no decorrer da convivência, ele realmente revelou que era insano, rude e mau. E por um longo tempo, Abigail conviveu com esse homem. Nos versos que seguem, que narram o restante dessa história, a gente percebe que a formosura dessa mulher, a parte externa, se torna ofuscada pela beleza interior dela. Porque as virtudes do caráter dela brilharam como um diamante polido, tornando Abigail, no fim das contas, muito mais rica, muito mais honrada que o próprio marido, que a gente leu aí o tanto de coisa que ele tinha, não é? Com toda a sua opulência. Vamos entender um pouquinho o contexto da história, porque agora vai entrar outros personagens aqui, vão entrar outros personagens. Nesse período, o Samuel, o grande profeta de Israel, acabara de morrer. E a nação estava começando a sentir a ausência daquele homem que sempre tinha passado um sentimento de segurança para o povo, né? Mas não foi só o povo que estava sentindo falta, Davi também. Davi sofreu muito, foi Samuel que ungiu Davi. Só que Davi não tinha como ir para o sepultamento daquele patriarca, sabe por quê? Porque Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Mas ele chorou como um filho que tinha perdido o pai. A insegurança de Davi era muito grande nesse momento, porque Saul estava sempre perseguindo. Então, nesse momento em que Samuel está passando por aqueles momentos fúnebres, né, Davi tem uma ideia. Saul está conectado com essas cerimônias, é hora de eu fugir, buscar um lugar mais seguro para viver. E ele fugiu. Foi lá para o deserto de Parã. Durante o período em que ele esteve ali, Davi, o novo ungido do Senhor para ser o futuro rei de Israel, ele tinha 600 homens. E sabe o que eles faziam?
Eles protegiam os fazendeiros daquela região contra os ataques dos bandidos, contra os ataques dos beduínos. E olha que interessante, Nabal era um desses beneficiados. Então, essa proteção foi muito eficiente para Nabal e para tudo que ele tinha, a ponto, gente, de que os servos de Nabal disseram o seguinte: olha, o Davi e os soldados dele serviram de muro para a gente, tanto de dia quanto de noite. Todos os dias eles estiveram conosco lá enquanto a gente apacentava as ovelhas. Os servos reconheciam o trabalho de Davi e os seus homens. O tempo passou rápido, chegou o período da colheita, e era o momento de começar a desfrutar os frutos do trabalho. E os servos de Nabal agora estavam comemorando, gente. E Davi, então, nesse período, manda 10 dos seus homens numa missão de paz e de boa vizinhança. O poderoso guerreiro do Senhor desejava solicitar para aquele homem rico, fazendeiro, cheio de propriedades, de animais e tudo mais, um pouco do que ele tinha para tentar atender a necessidade dos seus homens, que eram homens de guerra, né? E que haviam, na verdade, protegido Nabal, e lógico, com essa proteção toda, até ajudar o Nabal a ficar mais rico. Só que numa atitude insana, egoísta e tola, que é, na verdade, o que significa o nome de Nabal, sabe o que ele fez? Ele disse assim: nunca ouvi falar de Davi, deve ser algum outro fugitivo desses por aí, né? Então, quem que é esse homem? Quem é esse filho de Jessé? Tem muitos hoje por aí que se dizem servos e são sérios e que fogem. Olha, não vou dar do meu pão, não vou dar da minha água, nada para esse sujeito, não. Uau! Quando os servos de Davi ouviram a respeito disso, saíram e contaram para Davi o que tinha acontecido. Gente, Davi ficou indignado com isso. E também indignado ficou um dos servos de Nabal, que quando vê toda aquela situação, sabe o que ele faz? Ele sai correndo para falar com quem? Com Abigail. Veja, eles confiavam muito em Abigail. Davi, naquele momento, cheio de indignação, começa a ter uma atitude que não era a mais apropriada, né? Bom, o servo que foi buscar ajuda, ele teve a noção exata do perigo que eles estavam correndo. Por isso ele saiu em desespero para encontrar Abigail. Contou a história toda e pediu, por favor, intervém nessa situação. E ela, gente, numa ação rápida, com prudência, com sabedoria, tomou todas as providências necessárias. Mas sabe o quê? Ela não falou nada para o marido. Ela só juntou todos os presentes para ofertar a Davi para os seus homens. E enquanto Abigail estava lá trabalhando para ajudar, né, os presentes para Davi, lá no canto dele agora, sem pensar, sem perguntar para Deus qual atitude que ele deveria tomar, começou a agir de uma forma impossível, porque o orgulho dele foi ferido. E motivado por esse orgulho ferido, ele chamou 400 homens para fazer o quê? Acabar com Nabal, acabar com os servos de Nabal e com toda aquela imensa ingratidão que ele estava vendo. Na verdade, gente, era uma guerra de egos que estava para ser travada. E o orgulho e o ódio era a munição principal. Quando, de repente, surge quem? Abigail. Um diamante no meio daquela lama de intolerância e paralisou as ações inconsequentes com a sua beleza e com o seu brilho. Quando Davi e os seus 400 cavalheiros viram a bela Abigail, frearam os cavalos. Ela caiu de joelhos diante daquele ungido de Deus e, por favor, pediu perdão. Ela falou assim: olha, eu não defendo meu marido, eu não concordo com o que ele fez, ele realmente é insano. Por favor, aceite a culpa, me aceite, né? Mesmo que eu não mereça, mas por favor me perdoa. E é interessante porque no verso 24 desse capítulo diz o seguinte: Senhor meu, cai essa culpa sobre mim e ouve as palavras da tua serva. E lá no verso 28, muito especificamente, ela expressa aquilo que eu disse: perdoa a transgressão da
tua serva. Olha que coisa incrível, não era ela que tinha errado. Veja, ela até faz uma repreensão a Davi nesse momento. E ela diz assim, olha, perdoa porque o Senhor, de fato, né, vai vencer por ti. Então, não acha mal agora nos teus dias, não. Tenha cautela, Davi. Queridos, a verdade é que a beleza de Abigail paralisou aquela tropa. As palavras dela evitaram a guerra. Os presentes que ela trouxe revelaram o quanto ela era sábia, era bondosa, né? E isso conseguiu eliminar o ódio. Deixa eu contar para você a respeito dos presentes. Olha a sabedoria. Ela levou 200 pães. Pão, gente, é o alimento básico da Palestina. E às vezes vinha recheado, sabe, com queijos e azeitonas. Bom, né? Ela levou também 2 odres de vinho, suco de uva, mas que quando fermentado, serve como desinfetante e remédio. Isso era próprio para Davi e para os soldados dele, não é? Olha só, ela também arrumou 5 ovelhas vestidas, ovelhas preparadas para serem assadas. E isso era o alimento principal. Ela levou 5 medidas de trigo tostado, que dava para fazer aquele lanchinho lá, os soldados, não importa onde eles estivessem. E além disso, ela levou 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Era sobremesa? Era. Mas também isso era excelente, sabe para quê? Para dar vigor. Gente, um cardápio perfeito para Davi e seus homens. Quando ela sai da presença do futuro rei de Israel, ela retorna para casa. Ela espera um momento e não conta nada para o marido, não. Sabe por quê? Ele estava embriagado. E ela esperou até o dia seguinte. Quando o marido soube que Davi tinha chegado tão perto ali do acampamento e ele estava tão próximo da morte, Nabal sofreu um infarto. Morreu 10 dias depois. E o Davi, impressionado pela beleza, pela inteligência da Abigail, ele não conseguiu esquecer ela, não. Não. Não conseguiu tirar ela da cabeça dele, gente, porque, no final de contas, ela era um diamante único, excepcionalmente lapidado no meio de muitas outras pedras comuns. Pediu ela em casamento, ela aceitou. E aquela bela Abigail foi honrada, se tornando uma bênção para o novo rei de Israel. E ela foi abençoada, assim, com a alegria de ter o primeiro filho com ele. Sabe que a gente pode aprender algumas lições com essa mulher? Vamos começar? Essa mulher passou por várias dificuldades, ela tinha motivos para, de repente, não se alegrar. Afinal de contas, gente, um homem daquele, eu fico pensando, será que ela conheceu realmente o amor verdadeiro no seu casamento? Será que aquele marido que se irritava com facilidade, era beberrão, que tudo tinha que girar em torno dele, será que ele era realmente bom para ela? No entanto, apesar de todas as circunstâncias, Abigail era fiel àquele homem. Abigail era fiel às pessoas que faziam parte da sua família. Ela era fiel a Deus, era fiel à palavra de Deus. Ela era inteligente, era generosa. Ela conseguiu administrar as coisas rápido, o que mostra que ela administrava a casa dela e cuidava de si mesma, porque era formosa. Ela era confiante, confiável, discreta, humilde, mas firme na missão que ela tinha. A Bíblia não revela o nome da mulher virtuosa de Provérbios, mas olha, eu fico aqui pensando que Abigail cairia muito bem para ser identificada com a mulher de Provérbios. A gente pode aprender com essa história que a gente precisa realmente ter moderação, prioridades corretas, determinação e sabedoria. Sabe qual é o segredo dela? O que é que faz um diamante ser polido no meio de outras pedras? O segredo de Abigail foi se entregar nas mãos do lapidador de Cristo e deixar ser moldada por ele. Ela poderia ser uma pedra comum, mas quando ela encontra o grande Deus, o lapidador, ela se rendeu a ele, permitiu que ele lavasse, tirasse toda a impureza e ela fosse moldada conforme a beleza do caráter de Deus. Amigos, não tem como a gente ser transformada sem ter uma entrega. Não tem como você ser transformado sem se entregar completamente. Nenhum metal encontra o seu brilho se ele não cai nas mãos de um bom lapidador que vai e limpa e que tira sujeiras, arestas. Jamais seremos diamantes brilhantes por Jesus se não entregarmos a Ele sem reservas. Esse é o ponto. Esse é o ponto da partida. Porque daí, quando a gente se entrega, Ele começa a limpar e Ele vai trabalhando as facetas desse diamante. E eu quero mostrar algumas facetas do diamante
Abigail para você nesse momento, por meio das atitudes que ela tinha e que devem nos motivar a fazer e ser o mesmo que ela foi e que ela fez. O primeiro aspecto da beleza dela é a sabedoria, que vinha da comunhão, do temor a Deus. Ela tinha comunhão, sem dúvida, com Deus. Isso ajudava ela a discernir entre o que fazer e dizer, diante daquelas pressões, das imprudências do marido. Amigos, não há uma saída para a gente ter bons relacionamentos, né? Ou então tentar manter o melhor possível um relacionamento suportável, se a gente não tem essa comunhão com Deus, porque é nessa comunhão que a gente adquire discernimento, para a gente saber o que fazer, o que não fazer, como lidar ou não lidar com as pressões de um cônjuge ou de outras pessoas que estão ao nosso redor. É na comunhão com Ele que é possível ter alegria, mesmo que as situações nos conduzam para o contrário. É na comunhão com Ele que a gente encontra o amor que os outros, às vezes, não são capazes de nos oferecer. Eu não creio que ela era amada do jeito que ela gostaria. É na comunhão com Ele que a gente se torna forte e resistente como um diamante. É por meio da comunhão que a gente aprende a temer o Senhor, e aqui está o princípio da sabedoria. E Abigail aprendeu isso. Um outro aspecto da beleza dessa mulher é aquele espírito manso e pacificador. Nem sempre Abigail concordava com as atitudes do seu marido, e a gente viu isso nessa história, mas isso não era motivo de discórdia, tampouco de passividade. Essa história nos prova que Abigail, como ela, nós podemos evitar desgastes nos relacionamentos, tanto em casa como em qualquer outro lugar, se deixarmos que Deus domine o nosso espírito, se nós desenvolvermos domínio próprio, controlando as situações e não colocando mais fogo, é melhor, mais lenha na fogueira, não é? Você conhece essa expressão? Sabe, queridos, é só assim que a gente vai conseguir edificar o nosso caráter à maneira semelhante de Cristo Jesus e conservar a harmonia entre as pessoas. Vamos a mais uma faceta da beleza dessa mulher, a coerência e a fidelidade. Abigail era coerente e ela era fiel naquilo que dizia e fazia, e as pessoas sentiam que podiam confiar nela. Se assim não fosse, queridos, Nabal não teria sofrido com aquela história que ela contou. Os servos não teriam depositado total confiança naquela patroa para tentar resolver o problema. Tampouco Davi teria dado crédito às palavras dela. Toda pessoa que é fiel e coerente aprimora a sua beleza. Se a gente quiser ser merecedor de confiança dos outros, de forma que eles também acreditem na nossa palavra, na história de Cristo Jesus, no plano da salvação, a gente também precisa ser coerente. As nossas ações devem estar de acordo com aquilo que nós professamos e as palavras de acordo com aquilo que nós proferimos. É verdade que alguns, como Nabal, talvez não vão crer, né? Mesmo que a gente tenha argumentos, mas a gente nunca pode esquecer que a voz do Espírito Santo está aí. Algumas outras pessoas, elas ouvirão e elas vão chegar até a gente e pedir ajuda, assim como os servos de Abigail. E alguns outros vão aceitar e acreditar em tudo aquilo que dissermos, assim como foi Davi. Isso se permitirmos ser transformados pelo poder da palavra e do amor. Mas sabe, essa mulher é bela demais. E a outra parte da sua beleza está na sua bondade, na sua receptividade. Somente aqueles que amam a Deus verdadeiramente conseguem ser bondosos com aqueles que são rudes, porque é fácil ser bondoso com quem é bom. Mas Abigail foi bondosa o tempo todo com seu marido. Ela aprendeu que gestos de paz fazem mais do que palavras ferinas e de repreensão. Ela recebia bem os convidados do seu marido e ela se preocupava com o bem-estar daqueles que trabalhavam na propriedade. Além do que, mantinha relacionamento saudável com seus vizinhos, assim como ocorreu com Davi. E as pessoas com quem você convive? Elas podem ver isso em você? Você consegue ser amável mesmo com aqueles que perseguem você? Olha, a gente recebe bem as pessoas que chegam em casa, ou até mesmo aquelas que vêm à casa de Deus? Será que nós somos bondosos com aqueles com quem nós trabalhamos, especialmente com aqueles que nos servem? Que tipo de relacionamento, que tipo de receptividade você tem desenvolvido com seus vizinhos? Precisamos encontrar algo bem importante a respeito dessa questão da piedade e da bondade. Isso é como um perfume que exala do nosso rosto, das nossas palavras, das nossas ações e vão fazer a diferença às pessoas que estão ao nosso redor.
Não adianta a gente ter um discurso, mas ter uma outra prática. Nós precisamos realmente viver aquilo que dizemos que é para ser vivido. E a gente vê nesse momento como a beleza interior se funde com a beleza exterior. Mas tem mais uma coisa que eu queria mencionar para você a respeito de Abigail. Ela era uma mulher humilde e prudente. Abigail poderia ter colocado tudo a perder, inclusive a sua vida, se ela não tivesse aprendido a ser exatamente isso, humilde e prudente. Aliás, a Bíblia nos aconselha isso. Lá em Mateus capítulo 10, verso 16, o Senhor diz assim: eis que envio vocês como ovelhas para meio de lobos, mas sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Abigail, queridos, era como uma ovelha no meio de dois lobos, Nabal e Davi. Dois homens poderosos, um que sempre agia totalmente tolo, como Nabal, e um outro que estava para agir de uma forma tola, que era Davi. E ela usou os critérios corretos para escolher o que dizer, como dizer, enfim, usando a sua sabedoria, a sua humildade. E assim, ela salvou todos naquele dia. Você já percebeu quanto sofrimento hoje é gerado por causa do orgulho, por causa da impulsividade, insensatez e desejo de fazer justiça com as próprias mãos? Sabe, não pode ser assim com os filhos de Deus, não. Nós estamos no meio de lobos não para ser como eles. Isso não significa que nós devemos ser passivos. Nós somos ovelhas porque somos diferentes e para fazer a diferença. Por isso, o conselho bíblico quanto à prudência e à humildade, mas junto à orientação de que a justiça pertence a Deus. E a outra orientação fantástica de que há tempo para a gente se calar e há tempo para falar. Sabe, meus queridos, a humildade tem o poder de desarmar discussões e a prudência de reverter situações. A humildade gera perdão. A prudência, ela colabora para a transformação. A humildade, ela constrói o amor. A prudência constrói o respeito também. Foi assim que Abigail desarmou Davi, salvou a sua casa, ganhou o respeito de todos e foi honrada por Deus. E aí, que aspecto da sua beleza precisa ser aí mais lapidado? Será que você tem sido humilde? Você tem sido uma pessoa prudente? Você tem usado suas palavras de maneira sábia? Você tem se colocado como alguém que está ali para trazer harmonia ou então para colocar sempre mais discussão e querer ver o circo pegar fogo? Lembre-se que a beleza, ela faz a diferença sim, mas a maior beleza que precisamos conquistar é aquela interior. E isso só pode ser feito quando nós, com pedras brutas, nos colocamos nas mãos de Deus, para que Ele possa nos lapidar e tirar o melhor de nós. Vamos orar? Deus eterno, obrigada, porque o Senhor tem todo o poder para transformar a cada um de nós em simples pedras, em pedras comuns, em diamantes. Nós hoje nos colocamos nas Tuas mãos para que isso se torne uma realidade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.